Olá, como você está? Espero que você esteja muito bem. Se você não estiver muito bem ainda, eu declaro que até o final do dia você vai estar muito bem. Seu dia vai acabar melhor do que ele começou. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o sexto dia já, numa jornada de 40 dias, onde nós estamos meditando aqui neste livro. E nesse sexto dia, o tema aqui é recalibrando o coração. Recalibrando o coração. Quando a gente fala de calibrar, a gente sempre lembra do carro, né? Pneu. Que você anda com ele, a tendência é ele ir murchando. Então, de tempo em tempo, você tem que parar no posto e recalibrar os seus pneus do seu carro. Senão, você vai indo, daqui a pouco ele estraga. Então, hoje nós vamos ouvir aqui a respeito de recalibrar o coração. Então, se o seu coração estiver meio fraquinho, meio chateado, aí essa palavra é para você hoje. E se você não tiver, seu coração estiver aí acelerado a 1000 para Jesus, quando você tiver com calibre baixo, você já vai saber hoje o que você tem que fazer. Então, bora lá. A palavra de Deus declara que o coração do homem é enganoso. Assim, podemos concluir que a vontade que procede do coração está sempre contaminada por impulsos e enganos. Por isso, viver conforme as vontades do coração não é algo confiável e edificante. A história de Sansão é um exemplo claro disso. Ao priorizar os desejos do próprio coração, ele sacrificou os princípios ensinados por seus pais, banalizou os mandamentos de Deus e relativizou o segredo de sua força. Essa escolha nos revela um homem que, enquanto se destacava em suas performances exteriores, diminuía cada vez mais em sua vida interior. É impossível alguém que permanece com o espírito de um anão ser reconhecido como um gigante por muito tempo. Que sério, hein? As escrituras sagradas afirmam que a vontade descontrolada do coração não conhece o caminho da vida. Por isso, aqueles que desejam viver a vida abundante prometida no Evangelho têm apenas uma alternativa: submeter-se à vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Então, irmãos, assim, um coração da pessoa que não é recriada, o coração da pessoa que não é guiada pelo Espírito Santo é enganoso. Porque ela sempre vai tender para as suas próprias vontades, para os seus desejos, para os seus impulsos, para as suas vaidades. Então, o coração de uma pessoa que não é guiada pelo Espírito Santo, ela sempre vai fazer mais escolhas. Ela sempre vai dar passos errados na vida dela. Ela sempre vai achar, ai não, mas é o meu coração que está me mandando fazer isso, mas o coração dela não é guiado por Deus, não é guiado pelo Espírito. Então, com certeza, ela vai se meter em enrascada. E foi o que aconteceu aqui com Sansão. Sansão era nazireu, ele tinha todo ali um cuidado, um ensinamento ali pelos pais. Não podia passar navalha na cabeça dele, ele não podia tocar em nada que era morto, ele não podia tocar no fruto da vide, e ele não podia se casar com mulheres que fossem de outras tribos. E Sansão, por causa das performances exteriores, que ele era um homem forte, creio que bonito, creio que ele devia ter um porte, porque toda vez que a gente fala de Sansão, a gente pensa um homem com cabelão, um corpo escultural, uma força fenomenal. E ele devia ser assim realmente. Porém, irmãos, o espírito dele era o espírito de um anão, que só queria fazer as suas vontades. Então, ele não podia tocar no morto. Teve um dia que ele estava com fome. Ele viu um leão morto e dentro do leão tinha mel. As abelhas fizeram ali uma colmeia, sei lá o que fizeram, e tinha mel dentro do leão.
Ele foi lá, tocou no leão e comeu mel. A palavra diz que ele não podia nem chegar perto da uva, do fruto da vide. Aí diz que ele vai lá e se bebeda de vinho. Não podia se casar com mulheres que não fosse da linhagem dele, da tribo. Ele foi e pegou uma mulher lá, que não era para ele se casar. Ele se apaixonou por Dalila e ficou doido. Eu quero aquela mulher. O coração dele. Você vê, ele passou por cima dos princípios que os pais, ele passou por cima dos mandamentos de Deus. E depois ainda foi lá e entregou o segredo. Da onde que vinha a força dele? Então, o que ele era por fora, irmãos, ele era um gigante, mas por dentro ele era um anão. Porque ele não tinha vida com Deus. Em vez dele dar continuidade ao chamado, ao propósito, ao processo, não, ele entregou tudo de bandeja por causa das vaidades do coração dele. Em Deuteronômio 36, lemos: E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a alma, para que vivas. E o apóstolo Paulo escreve em Romanos 2, 29. Mas é judeu quem o é interiormente, e a circuncisão é a do coração, no espírito, não na letra, e o louvor dessa pessoa vem de Deus, não dos homens. Antes, eles circuncidavam, né, para mostrar que eles tinham uma aliança com Deus. Só que hoje, a circuncisão nossa é no nosso coração. Hoje, o nosso coração, ele tem que ter a marca do compromisso meu com Deus. Hoje, o meu coração, ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim. Hoje, eu não posso mais ser guiada pelas minhas vontades. Eu tenho que ser guiada pelo Espírito de Deus que habita em mim, o Espírito Santo. Então, a circuncisão não era mais um sinal que fazia. É no coração. E eu sei que eu tenho esse sinal no meu coração. Então, eu vou andar certo. Então, eu vou andar correta. Então, eu vou obedecer. Então, eu vou cumprir o chamado que Deus tem para minha vida. Somente quando o coração do homem é transformado pelo poder do evangelho, tornando-se circuncidado pela verdade, a vontade humana se rende à vontade divina. Um coração circuncidado é aquele que foi marcado, ferido, mortificado e rendido pelo poder de Jesus. Então, a gente só, irmãos, consegue viver essa transformação, essa circuncidação no nosso coração, quando eu sou transformado pelo poder do evangelho. Quando eu deixo a palavra de Deus agir na minha vida. Quando eu deixo a palavra de Deus transformar a minha vida. Sabe? Aí eu sei que eu tenho esse sinal. Eu sei que eu deixei o Espírito Santo entrar mesmo e é ele que me guia. Não são mais minhas vontades, não são mais meus desejos nem meus impulsos. É o Espírito Santo que me guia. O milagre da verdadeira transformação ocorre quando a ferida causada pela verdade supera o orgulho que domina um coração corrompido pelo pecado. E é nessa entrega que Deus é glorificado. Então, a verdadeira transformação ocorre, irmãos, quando é aquilo. Mesmo que eu tenha que abrir mão do que eu mais gosto, do que eu mais quero, pela verdade do Senhor. Quem aí, muitas pessoas, você conhece com certeza, que fala assim, eu não vou para Jesus, porque lá não pode fazer nada. A palavra de Deus diz, irmãos, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quando a pessoa fala assim, eu não vou para o evangelho porque lá não pode fazer nada. Isso é engano de Satanás, porque a palavra de Deus não fala isso. Só que a palavra de Deus diz que o quê? Que essa ferida que o evangelho causa no meu coração
ele vai superar o orgulho. Ele vai superar minhas vaidades. Que essa pessoa que fala que ela não vem para o evangelho porque no evangelho não pode fazer nada, é um vaidoso, é um orgulhoso. Sendo que tudo me é lícito. Mas com o meu coração circuncidado, eu sendo guiado pelo Espírito Santo, eu vou saber o que me convém fazer. Eu vou saber o que o evangelho pede para mim fazer. Eu vou saber o que a palavra de Deus me mostra o que fazer, como agir, como falar, que lugares frequentar, que roupa vestir. Então isso é a circuncidação do coração. É quando eu deixo o evangelho me transformar. E a transformação sempre é de dentro para fora. Não adianta eu vestir com roupa de crente, né? Como muitas pessoas falam. E quando abrir a boca, só Jesus. Não adianta, irmãos. Porque a circuncidação é no coração. Tem que começar aqui dentro, porque daí quando começa a trabalhar dentro, aí é transbordado pro lado de fora. Nessa entrega que Deus é glorificado. Então, quando você se entrega realmente ao evangelho, sabe? Deixa a palavra de Deus trabalhar na tua vida. Você não vai perder nada, pelo contrário. Você vai ganhar muito mais do que você entrega. Você vai receber muito mais do que você dá. Porque quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, a gente não é mais enganado. Se eu não sou guiado pelo Espírito Santo, eu sou guiado pelos meus desejos. E se eu não sou guiado pelo Espírito Santo, que vai me mostrar os desejos de Deus para minha vida, com certeza os meus desejos, as minhas vontades vai me levar para muito longe de Deus. Então deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa ele te encher. Deixa ele encher teu coração da palavra, da direção, da vontade. Deixa o Espírito Santo te revelar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque com certeza, irmãos, ela vai ser boa, ela vai ser perfeita, ela vai ser agradável. Porque mesmo se eu e você passar por dificuldades, a graça, lembra da graça? A graça vai nos alcançar. Mesmo se eu e você estiver passando pelo vale da sombra da morte, a graça vai estar comigo e com você. Se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, irmãos, eu vou estar vivendo a boa, a perfeita e a agradável. Lembrando que toda colheita, toda semeadura vai gerar uma colheita. Então, tudo que eu semeei lá atrás, eu vou colher, tá? Só que a graça vai estar comigo. Então, mas a partir do momento que você se entrega para o Senhor, que você deixa o teu coração ser circuncidado pela palavra de Deus, irmãos, o Espírito Santo vai estar com você. A graça vai estar te alcançando. E você vai superar, você vai passar, você vai ultrapassar essas barreiras e todos os desafios. E você vai se tornar um gigante por dentro. Ainda que pro lado de fora, muitas pessoas não dê nada para você. Mas por dentro, você vai saber o gigante que você é. Após essa transformação, ocorre um novo posicionamento, redefinindo o que deve ser nossa única e verdadeira busca. Que venha o teu reino. A partir dessa nova postura, a vontade também é ressignificada. Seja feita a tua vontade. Olha só. A partir da transformação que ocorre dentro de mim e ocorre dentro de você, existe um novo posicionamento, uma nova postura e uma vontade ressignificada. Lembra o coração enganoso que quer fazer toda a vontade que está dentro dele? Quer se pender para as vaidades, para a concupiscência da carne, quer para a idolatria e quer para todo esse lado? Quer fazer a vontade do próprio ser? Mas quando o coração ele é transformado e existe um novo posicionamento, até a vontade passa a ser resignificada. Por quê? Não é mais a minha vontade que
Que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Que seja feita a vontade dele na minha vida. Então, não é mais o que eu quero, é o que Deus quer. Olha a diferença de um coração circuncidado e de um coração de uma pessoa que não é guiada pelo Espírito. Quando o teu coração é direcionado ao reino de Deus e o governo da vida é entregue ao rei desse reino, a vontade que prevalece é a de quem agora governa. Nesse ponto, o coração e a vontade rendem-se ao governo de Deus, abrindo as portas para a verdadeira pacificação, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Glória a Deus. Então, quando o nosso coração é guiado e redirecionado ao reino de Deus, só tem uma pessoa que vai governar. É o próprio Espírito Santo, é o próprio Jesus que vai governar a nossa vida. E quando a gente se rende a esse governo, as portas para a verdadeira pacificação, irmãos, a gente sai da guerra, a gente entra para o reino de paz, a gente entra para o reino de luz. A gente quer fazer a vontade do nosso Deus, a gente quer fazer a vontade do nosso soberano. E a paz de Deus, aquela que excede todo entendimento, ela vem sobre a minha e sobre a tua vida. Essa paz recebida em Cristo mantém um coração protegido contra a ansiedade e a vulnerabilidade da jornada da vida. Então, quando eu peço para o Senhor circuncidar meu coração, eu peço para o Senhor me ensinar a vontade dele, quando eu quero ser guiada pelo Espírito Santo, quando eu peço para o Espírito Santo me guiar, quando o meu coração é direcionado para o reino, e quando eu deixo Deus governar a minha vida, a paz, irmãos, ela vem para o nosso coração. E ela nos protege. A paz de Deus nos protege contra as ansiedades e contra todos os perigos que a gente possa encontrar nessa vida. Circuncidado, pacificado, protegido, posicionado. Tudo isso se torna realidade a partir de um coração rendido e transformado para viver na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que lindo, né? Então, para você recalibrar o teu coração hoje, você precisa, irmãos, direcionar-se ao reino de Deus. E o governo da tua vida precisa ser entregue a Deus. Ao rei desse reino que é o Senhor. E que, a partir de agora, a vontade dele tem que prevalecer no teu coração. E aí sim, um coração circuncidado, pacificado, protegido e posicionado, consegue viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Amém? E a aplicação para hoje, irmãos, mantenha o coração submisso à boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, que o nosso coração seja submisso, nosso coração obedeça à vontade de Deus, obedeça à palavra de Deus. E que você se alimente muito da palavra de Deus, para você ter a palavra de Deus dentro de você, para que o teu coração se encha da palavra de Deus e que o Espírito Santo pegue tudo o que você tem dentro de você da palavra de Deus e te direcione e comece a te guiar para que tudo te vá bem. Amém? Um beijo, que você medite bastante aí, que você seja recalibrado ao teu coração com essas palavras aqui que a gente tem ministrado.